dar início aqui ao nosso último estudo sobre esse livro, certo? A gente vai concluir hoje estudo sobre finanças, porque eu ia, na verdade, pegar esse estudo e dividir em dois, mas eu vi que dava para terminar em um só, o outro ia ficar muita enrolação. Então, eu terminei logo, concluí aqui, e a gente vai aqui no 14º estudo concluir esse livro. Vamos abrir em Provérbios 13, 11, por favor. Provérbios 13, capítulo 11. Embora sejam estudos, o livro ele é sempre mais completo. Então eu recomendo vocês comprarem ele, é muito bom. Tiver oportunidade de ler, é interessante. Vamos concluir hoje, mas ele ainda tem para vender, certo? Alguém lê pra gente aí Provérbios 13, 11. A riqueza ao mentira com facilidade, essa diminui, mas quem cai pelo trabalho, esse cadeia aumentar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que a gente possa mais uma vez, através da Tua Palavra, entender aqui, sermos guiados no aspecto financeiro e através também do Teu Evangelho. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Esse Provérbios, ele informa, que o sábio, ele acumula de pouco a pouco. É o que a Bíblia constantemente, através de Provérbios, está nos dizendo. Você acumula pouco a pouco e através do trabalho. Essa ideia de dinheiro fácil, de você simplesmente ganhar sem lutar por aquilo, não é uma ideia que a Bíblia aprova. É claro que muitas vezes pode acontecer quando, por exemplo, você recebe uma herança, você herda alguma coisa, mesmo você herdando, aquilo ali não veio pelo dinheiro fácil, pela forma, ele veio através de um trabalho. Seu pai construiu aquilo ali e você deve trabalhar para manter, certo? Então, eu já falei sobre isso, a gente falou isso em alguns capítulos passados. A gente precisa tornar o nosso trabalho inteligente. A gente deve trabalhar duro, mas com inteligência. Ou seja, a gente deve buscar meios de tornar o nosso trabalho mais valioso, mais rentável, digamos assim. E aí, finalmente, essa é a parte do livro, a última parte, que ele fala sobre investimento, sobre você investir o seu dinheiro. E uma coisa sobre investimento, ele vai dizer o seguinte, ele já é bem audacioso, ele é um economista, esse autor, o Gene Eisen, ele fala assim: altos retornos só podem vir com altos riscos. Ele vai dizer assim: altos retornos só vêm com altos riscos. Ele vai dizer, olha, é muito diferente quanto uma pessoa vai ganhar simplesmente se ela colocar o dinheiro dela numa poupança ou se ela investir o dinheiro dela, não é? E ele sempre, desde o início do livro, ele trata o investimento como um trabalho. Ele vai dizer, investimento não é uma aposta. Uma aposta você simplesmente joga lá e se você ganhar, você precisou da miséria dos outros para ganhar. Investimento não. Investimento é um trabalho, porque você precisa trabalhar para fazer esse dinheiro render. Como é que você trabalha? Você tem que acompanhar. Você não pode simplesmente jogar lá e pronto. Muito provavelmente você vai perder esse dinheiro se você fizer isso, certo? Então, ele é um desses economistas, ele diz que tem uma grande divergência. Ele vai dizer que teve uma forte onda nos Estados Unidos de pessoas que ganhavam dinheiro de investimento ou juntavam dinheiro e compravam imóvel, ficava cheio de imóvel. Aí ele vai dizer, olha, na facilidade que nós temos de investir o nosso dinheiro hoje, com bancos online e outras formas, ele vai dizer que imóvel é uma forma rentável, Por exemplo, você compra um imóvel de 400 mil reais, você aluga por 2 mil reais, Ele vai dizer, olha, o tempo que você vai levar de retorno daquilo que você gastou alugando aquele imóvel é muito grande.
Isso, ele diz, olha, se você alugar um imóvel de 400 mil reais e alugar ele a 2 mil reais, você comprar um imóvel de 400, alugar a 2 mil reais, você vai ter um retorno disso daqui a 13, 14 anos, né? Você dividir nos meses. Isso se a pessoa pagar fielmente, não sair do imóvel, né? E você não precisar consertar nada na casa. Ele disse, é difícil você conseguir um retorno, porque olha, fulano sai, você fica uns meses sem receber, você tem que fazer uma reforma. Então ele diz, é muito tempo, né? Imagina aqueles imóveis de 1 milhão, como é que você vai ter o retorno? Ele disse, hoje é muito mais fácil você pegar esse dinheiro e saber investir. Você vai ter um retorno mais rápido, digamos assim. E muitos dizem que não, muitos dizem que esse é um risco maior, e ele vai por essa linha aí, mas você pode ter uma segunda opinião. Ninguém pode investir em algo que não tem aptidão para acompanhar. Quando eu falo investir, eu também falo em você abrir uma empresa, né? Imagina eu abrindo uma empresa de loja de pesca. Cara, eu não entendo nada de loja de pesca, né? Não, é porque tá em alta, certo, mas qual é a minha aptidão para isso? É melhor eu abrir um cinema do que uma loja de pesca, né? É melhor abrir uma doceria, pronto, seria melhor, né? Acho que tem mais a ver comigo do que eu abrir uma loja de moto, certo? Uma oficina de moto. Eu vou fazer o quê, né? Eu preciso, tudo bem, está em alta, então tudo bem, eu preciso estudar, eu preciso gostar daquilo, eu preciso ter aptidão daquilo para... Claro que muitos que têm aptidão para administração, tudinho, parece que faz tudo render, né? Tem gente que vende água no deserto. Mas a gente tem que entender o tipo do trabalho, e é muito trabalho, por isso que não é uma aposta, certo? A única maneira de você diminuir os riscos no investimento, o autor vai dizer, é você saber onde você está entrando, né? Qual é o mercado ali que você está entrando. Por exemplo, Provérbios 18:15 vai dizer assim: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O sábio, obviamente, né, é aquele que vai buscar cada vez mais conhecimento. Provérbios 27:12. Provérbios capítulo 27, versículo 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Por que o prudente vê o mal e se esconde? Ele é covarde? Não. Ele está vindo uma onda de prejuízo ali, ele vai tentar se esquivar dessa onda. Essa é a ideia. O prudente, o ingênuo, porque o ingênuo aqui é traduzido por simples. Ele, no 27, ele já fala do simples. Ele vai olhar o simples, ele vê o mal e ele fica exposto lá. Ele não procura se precaver, ele não se previne. Então, vamos ver no que vai dar. E aí o mal vai, de fato, e o agarra. Certo? Investimento, você não está livre de risco. Não tem como. Todo investimento é um risco. O único tesouro que a traça e a ferrugem não corroem é o tesouro celestial. Por isso que Jesus vai dizer que você tem que se preocupar muito mais em juntar esse tesouro do que juntar tesouros aqui na terra. Certo? Então esse ninguém vai tirar de você, mas investimento aqui, você não pode dizer assim, veja, eu tenho esse bem e nada, eu tenho imóvel. Pronto, imóvel é garantia. Nada vai me tirar ele. Sim, se vier um terremoto aí e derrubar o prédio. Você não está livre disso. Eu acompanho essa coisa de cinema, né? O incêndio lá em Hollywood, que destruiu aquelas mansões todinhas. Cara, o que aqueles famosos ali, sem contar o pessoal que não é famoso, né? Porque a gente pensa que Hollywood só mora gente rica, né? Mas o pessoal que não é famoso e perdeu tudo, veja, só Leonardo DiCaprio, a gente conhece DiCaprio. Leonardo DiCaprio perdeu 120 milhões de dólares em mansões e carros. Porque os serviçais dele lá, o pessoal, não conseguiu tirar o carro, por causa do trânsito. Aí o fogo foi vindo, todo mundo saiu do carro e correu para salvar a vida. Perdeu 120 milhões. Assim, ó, o fogo consumiu. Acabou. A gente não tem controle. Veja, nesse mundo caído,
A gente não tem controle sobre os nossos bens, não tem. A gente não está livre disso. Provérbios 15, 22 diz assim, 15, 22: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Ele usa para dizer, olha, você precisa de pessoas que entendam daquele investimento, que entendam daquilo ali, para auxiliar vocês. Teve uma história que o pastor Paulo contou de alguns jovens da IPA que caíram na conversa de um cara que levou eles para o Rio Mar, numa sala bem bonita, um cara todo bem vestido, perfumado, para ensinar eles a investir o dinheiro deles. Só que era um negócio assim, desconfie daquelas chances absurdas de investimento. Aquela coisa que o cara diz assim, olha, isso aqui dá um lucro que ninguém descobriu, só eu. Parece que o pessoal ia investir, mas aí não, no último momento aí não fez. E depois de 3 semanas o cara estava fugindo da polícia. Foi um negócio assim foi um escândalo assim bem grande, certo? A gente tem que buscar indicações de pessoas que vão ser sinceras com a gente. Olha, os conselheiros, né, com os verdadeiros conselheiros, Provérbios vai dizer que de fato há sucesso, né? É isso que ele diz aqui. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10 vai dizer assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A prudência vai nos ensinar que, olha, Deus fez você para gerir uma grande quantidade de dinheiro, grande quantidade de bens. E Deus está mandando a gente ser fiel. Deus fez você para gerir aquilo ali, aquela coisa mais básica. Você não tem tantos bens, você não tem tantas coisas para administrar. Tem gente que herda mesmo casas, carros, empresas, uma coisa assim absurda. E Deus ele diz assim, olha, você tem que ser fiel na quantidade exata que eu lhe dei. Se eu lhe dei muito, você tem que ser fiel no muito. Se eu lhe dei pouco, você tem que ser fiel no pouco. Independente de quanto a gente ganha. Se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente é classe média, a gente precisa usar os nossos bens para a glória de Deus. E, claro, pensando na nossa família. Porque, olha, quando a gente faz um mau negócio, quando a gente se precipita, infelizmente, quem dera fosse, não é apenas a gente que sofre, são os nossos familiares também. Olha o que diz Eclesiastes 5,14. Eclesiastes 5,14. E se as suas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. O investimento errado não afeta somente a gente. O autor é interessante, ele vai falar de uma experiência que ele teve. Ele diz que desde pequeno investia, desde adolescente. Porque ele diz que nos Estados Unidos é muito fácil mão de obra. Mão de obra é fácil, assim, você está de férias, você consegue capinar um mato, você consegue fazer coisa que ninguém quer fazer e ganha bem. Então ele diz, eu passava minhas férias todinho fazendo serviço para os meus vizinhos. E aí eu ganhei um bom dinheiro e eu fui no banco investir, porque naquela época não tinha banco online, quando ele era pequeno. Então, como é que você investia na época dele? Ele dizia, você tinha que ir no banco, falar com o gerente e pedir para ele investir na bolsa, né? Aplicar na bolsa. E como é que você acompanhava? Você tinha que ir no banco falar com o seu gerente, para ver como é que estava o seu rendimento lá. Então, eu disse, eu era de menor, eu pedi para o meu pai, a gente foi lá, eu apliquei o investimento. Só que é muito difícil você acompanhar, porque você tem que ficar indo no banco. Não é quando você... hoje em dia você abre um aplicativo e fica acompanhando 24 horas se quiser. Aí ele disse, teve uma vez que eu voltei, falei com o gerente e tinha perdido tudo. Ele disse, eu perdi tudo. Tudo que eu trabalhei o mês todinho eu perdi. E ele disse que ele ficou revoltado, ficou orando a Deus, perguntando por quê. Por que aquele investimento dele deu errado. E ele disse, foi aí que eu tive aptidão para me interessar e me envolver nos erros daquele investimento.
Porque onde foi que eu errei? Né? Foi no acompanhamento? Foi em quê? Aí ele disse, aí ele se tornou um economista. Ele é um economista, hoje em dia ele é pastor e ele deixou de ser economista. Agora ele é só pastor, vive no ministério. E aí escreveu esse livro. Ele despertou, né, para estudar sobre investimentos. Provérbios 23, 4 e 5, vai dizer assim, capítulo 23, versículos 4 e 5, não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a sua riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Ele, veja, o seu foco é glorificar a Deus. Se como consequência o resultado do seu trabalho é você ficar rico, glória a Deus por isso. Mais responsabilidade você vai ter de ter os seus bens. Mas veja, não coloque o seu coração, é isso que ele está dizendo, não coloque o seu coração em ficar rico. Qual o fim principal do homem? Ficar rico. Muitas pessoas acham que é isso. Ter muito dinheiro. Ele vai dizer, olha, isso não é a razão de tudo. Ele vai dizer que, eu gostei da comparação que ele faz, porque eu gosto muito de futebol. Então ele diz, olha, investimento é como fazer um gol. Para você fazer um gol, você precisa treinar para fazer o gol. Você precisa trabalhar a bola até chegar na área para você fazer o gol. Ele diz, olha, a gente conta nos dedos aquele jogador que no meio do campo fez o gol. Gol de meio de campo é um chute no escuro, né? Literalmente. É difícil, é uma coisa rara. Poxa, fulano, ó, ele fez um gol no meio do campo. Ele deu um chute e deu certo. Mas é muito difícil. 90% dos gols são trabalhados. Ele disse, investimento é a mesma coisa. É 1 em 1 milhão que dá um chute no meio do campo e ganha muito. É 1 em 1 milhão. Geralmente quem ganha dinheiro é aquele que, pouco a pouco, como o provérbio está dizendo, com o seu trabalho, com o seu estudo, com paciência, trabalho de formiga, pouco a pouco você vai trabalhando, e aí você vai receber a recompensa daquele seu trabalho. Oi. Isso. É buscar a fórmula de fazer o gol no meio do campo. Aí eu disse assim, quem disse o fato de você ser rico para a felicidade, né? Porque, inclusive, quando você fica rico, também tem uns problemas de rico, né? Isso, vem os problemas de rico. Que é diferente do problema de rico. E aí Deus faz assim, para quem é filho de Deus, você vai ser rico, meu filho. Qual é da riqueza? Não tem riqueza. Aí a pessoa, assim, às vezes não cansa terminal aí, às vezes aí é rico, mas não tem controle uma família, uma esposa, com os filhos. Quer dizer, não é felicidade, assim, não pode ser correr atrás disso, né? Tem que ser consequência, assim. Sim. Maravilha. Senão, pode ficar dando do mesmo jeito. Veja a ironia, né? Na época da pandemia, um dos donos do Hospital Esperança morreu. Essa é a maior prova. O cara é dono de um hospital. Ele morreu. Não tem como escapar, né? Oi. Tem uma história que já contando um pouco. Lá na. Vou falar da igreja, barato. Tinha um membro bem antigo lá, bem atuante, lá na igreja. E ele orava para que ganhasse um carro. Sim. E aí, ganhou um carro. Benção. Começou a não ir para o culto porque ele levava a família para praia, Olha aí. todos os lugares, menos para a igreja. Com o carro, ele não tinha Usando a perspectiva para sair com a família, era o final de semana. Sim. E aí, pegou uma perda total no carro, não fez seguro e ficou sem carro. Pronto. Voltou para a igreja. Aí, pronto. É isso aí. Pois veja que interessante, né? É a responsabilidade que Deus lhe dá em cada bem que Ele dá para você, para administrar. Eu não posso usar tudo aquilo ali para a glória de Deus. Então, é isso aí. Você tem que, se você não entende sobre investimento, você tem que buscar pessoas que entendem, pessoas que trabalham com isso. Né? Tem pessoas que vivem disso, são economistas. Você
paga uma taxa para uma pessoa e ela vai lá, de confiança, claro, uma indicação ali, ela vai lá e cuida do seu dinheiro e trata o seu dinheiro. Um dos grandes problemas sobre investimento é você achar que você não vai gastar nada, você só vai ganhar, né? Você não vai perder nada se você investir, só vai ganhar. Então, coloque aí. Isso é uma grande propaganda falsa. Se uma pessoa quer administrar o seu dinheiro e ela só vem com os benefícios, tem alguma coisa errada aí. É Rinode, Bebom, Herbalife. Olha, ele só vem com viagem. Você vai viajar, você vai comprar um iate, você vai fazer isso. Desconfie disso. Né? É um grande problema. Você sabe, você vai sofrer umas perdas. Isso é um risco. Todo investimento é um risco. E nós estamos no mundo caído. Veja o versículo 28. Versículo 28. Perdão, irmãos. Capítulo Provérbios 28, versículo 20. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. É aquela pessoa, veja, o mundo ativa a nossa cobiça. Quantos cursos tem aí de... gente, eu sou um economista e eu aprendi um método aqui rápido de ganhar dinheiro. Quantas pessoas têm métodos rápidos de ganhar dinheiro? O negócio é fazer o gol trabalhando, mas eu aprendi a fazer no meio do campo. É um negócio assim, ó, revolucionário, que só eu sei. E aí eu posso passar para você. É um sucesso. Isso aí, veja, ativa diretamente a sua cobiça. Aí você diz, caramba, olha a vida dele, né? Oi? Fixado que ele ganha logo essa grana. Isso. Porque você diz, caramba, eu tô trabalhando, tô investindo meu dinheiro, é penoso, não sei o quê. Olha o que esse cara tem. Sempre tem o Bebom, marketing multinível, sempre tem aquele que tem que a própria empresa dá tudo a ele. Ele viaja para fora, ele tem carro luxuoso, porque é para dizer assim, olha, esse aqui é o alvo que eu quero que as pessoas alcancem. É o topo da pirâmide, né? E aí ativa diretamente a sua cobiça. Diz, caramba, eu tô aqui me ralando aqui para ganhar esse dinheiro. Esse cara fez isso aqui e já está anos-luz acima de mim. Desconfie disso. Não é assim, olha, a Bíblia está constantemente mostrando. É aos poucos, é trabalhado, é de fato com trabalho duro, né? Veja, qualquer negócio que você queira abrir, não vai ter o lucro que você quer imediatamente. Hoje eu conheço uma pessoa que ela vende dólar, ela compra e vende. Compra e vende. Ela compra e vende centavos. Sim. Tá muito abastado. Sim. 34 anos de idade. Mas assim, comprar dólar de muito, você comprar por pouco, você não consegue ver resultado, quer centavo de dólar. Sim. É um investimento alto. Como ele já né? tem um investimento alto, os juros estão entrando na barganha dele, então o cara está abastado. Mas assim, é um meio que legal, né? Sim. Não teve nada de vergonha, assim. Porque veja, a grande ilusão, né, que as pessoas têm. Veja, você abrir um negócio achando que no próximo mês você vai ter a rentabilidade daquilo, é uma ilusão. Ele vai dizer, olha, para você começar a ter uma renda e viver dessa renda, é no mínimo 6 meses. Para você dizer assim, eu não posso precisar do dinheiro disso que eu abri. No mínimo 6 meses. Você tem que entender, né? Outro erro de pessoas é que elas trabalham e abrem um negócio. Só que esse negócio vai demandar, por exemplo, eu abri uma loja, botei um funcionário lá e continuo trabalhando 8 horas por dia. Aí veja, você precisa cair de cara naquilo ali, para que aquilo ali dê certo. Aí muitas vezes fecha porque você não tem tempo e você não se dedicou àquilo ali. Ele fala disso aí. Outra coisa que ele diz, olha, a maioria das empresas que fecham, elas fecham nos 3 primeiros anos quando elas abriram. Ele só solidificar no mercado, dependendo do país, uns são mais anos, outros menos, é no mínimo 3 anos. 3 anos você trabalhando ali duro para daqui a pouco você começar a respirar. É um risco, é uma coisa que leva tempo. Não é de uma hora para outra você já vai estar ganhando rios de dinheiro, né? E é com trabalho duro. É um risco que ele fala sobre investimento.
Então, concluindo, irmãos, esse livro, né, que creio que foi edificante para a gente atinar para algumas coisas. Eu mesmo, veja, esse livro para mim, ele foi muito bom, né? Assim, ele abriu meus olhos para muita coisa. E pessoalmente falando assim, quando eu estava preparando os estudos, eu estava levando as facadas, né? Caramba, tem que mudar isso aqui, tem que trabalhar outra perspectiva disso aqui. Foi interessantíssimo, né? Como é que o dinheiro aponta para o Evangelho? Como esse assunto ele aponta para o Evangelho? Aí eu vou pedir para vocês abrirem. Abram, por favor, em 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Alguém lê aí pra gente, por favor. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo ricos, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Veja, ele usa termos financeiros aqui para falar do Evangelho. Paulo se apropria aqui de termos financeiros, né? E por que isso? Porque a Bíblia fala constantemente de uma dívida muito grande, de uma dívida impagável que tínhamos. Sempre termos de finanças, eles estão falando do Evangelho. Que dívida é essa? A gente sabe, é a dívida do pecado. Essa dívida, assim como a dívida do credor incompassivo, ela não podia ser sanada por mim. Ela não pode ser sanada pelas minhas obras, não é? Romanos 6 vai dizer, olha, o salário, olha, outro termo, o salário do pecado é a morte. A única recompensa que você merece receber porque você peca é morrer. Não é salvação. Não é nada disso. O salário do pecado é a morte. Você ora ao Senhor, perdoe as nossas dívidas. As nossas ofensas é traduzido por dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Termos financeiros. O pecado, mais uma vez, ele está sendo tratado ali como dívida. Colossenses 2, ele cancelou o escrito de dívida que era contra você. Ele cancelou o documento em que mostrava que você estava devendo e merecia ir para o inferno. Ele comprou com o seu sangue e ele triturou, ele destruiu esse documento. É outro termo financeiro. Como ele fez isso? Cravando, né, cravou esse pagamento na cruz. O que é o pagamento? É a sua própria carne. Essa é a ideia. Né? Ele é o pagador e ele é o pagamento. Ele é quem paga e ele é o pagamento. Ele cravou sua própria carne na cruz. Parem para pensar. Ele termina com esse raciocínio. Eu achei interessantíssimo. Ele diz assim: por que 33 anos de obediência e uma morte na cruz é suficiente para pagar a minha dívida, a minha vida toda de pecado e me dar a eternidade no céu? Me livrar eternamente do inferno. Ele diz, parece que é uma conta que não fecha. 33 anos de obediência e uma morte na cruz. Isso aí paga eternamente a minha dívida. Se você tiver mais de 33 anos, né? Se você for na conta, não, ele viveu 33 anos, a gente não sabe, né? Se foi 32, em meados de 30, a gente não sabe exatamente quando Cristo morreu e ressuscitou. Mas a ideia é, vamos bater 33 anos. Em maio eu faço 34. Pronto, acabou. Já passou os 33 anos, né? Agora é com você. Será que seria isso? Aí ele explica isso com Hebreus. Hebreus vai dizer o seguinte, que ele se ofereceu, ele ofereceu sacrifício pelo Espírito Eterno. Os Hebreus fala isso, porque a sua obediência teve um valor eterno. Porque o seu Espírito é eterno. Veja, a sua carne teve um princípio, a sua carne teve um começo, mas o Espírito de Cristo é eterno, sempre existiu. Por isso que tinha que ser Deus para morrer por nós. Por isso que o sacrifício de Cristo, ele diz, olha, se o Espírito é eterno, o valor do sacrifício também é eterno. Porque quem morreu foi o próprio Deus.
Precisava ser alguém nascido sem pecado. Veja, eu e você, a gente não peca. Por que um bebê recém-nascido tem que ir para o céu? Porque ele não pecou, não deu tempo dele pecar, né? Você só é pecador a partir do momento que você peca pela primeira vez. Não. Você nasceu pecador. Você herdou isso dos seus pais. Você já nasce em pecado. Cristo não. Porque Cristo, ele é concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Eterno vem, ele encarna e ele vem pagar, de fato. Agora ele tem autoridade, ele tem direito. É o próprio Deus que está morrendo. Então agora ele tem autoridade de pagar uma dívida impagável. Ele diz assim, olha, qual é o grande sonho da humanidade? Qual é o grande sonho? O grande sonho da humanidade é não ter dívida. É se livrar das dívidas. Ele vai dizer, olha, a maior dívida que a gente estava devendo é a dívida do credor incompassivo. Imensurável, incalculável. Ele vai dizer, ó, essa dívida, ela já foi paga. Por isso os termos financeiros de Paulo, aqui em 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele sendo rico, ele se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ele não apenas lhe livrou da dívida, da condenação, ele lhe tornou rico. Você era pobre, e ele se fez pobre para lhe tornar rico. Essa justiça foi imputada a nós. Ou seja, irmãos, o Evangelho, ele nos impulsiona, esse livro prova isso, e não o livro, acima de tudo, a palavra de Deus prova isso, que nós podemos manusear os nossos recursos, né, os nossos bens materiais para a glória de Deus. Pegando o exemplo de Cristo, ele sendo rico, ele se fez pobre, e na sua obra nós, pobres, nos tornamos ricos. É nisso que a gente deve se espelhar. Com quantas vezes a gente... Oi, Marcos, pode falar. Várias experiências. Quando eu tive uma palestra, onde o palestrante chegou assim e falou: o meu ramo, no caso, gráfico, só é uma gráfica. 15 anos ela fez. E eu tinha acabado de abrir a minha. Que incentivo, né? Por quê? Porque você na empresa, a gráfica cresce tão rápido. E você pode gradeiro da gráfica, investe em casa de praia, carro do ano, casa, você tira da empresa. Quando você vai passando 10, 12 anos e a empresa dá uma quebrada, você não espalha aquele patrimônio para botar dentro da empresa. É por isso que a gráfica dura, em média, 15 anos no Brasil. E realmente, durei 15 anos, certo? Eu pensei. Foi mesmo. Da empresa e depois que tirar, quis fazer do meu patrimônio. Sim, para investir na gráfica, no caso. Entendeu? Aí quer dizer, eu a mesma coisa. Todo mundo siga essa linha, né? Sim. Muito dinheiro, a gente investe. Mas na hora que a empresa quebra as pernas, tudo vem daquilo ali, vai voltar dentro da empresa. Sim. Prefere deixar a empresa embolar, fecha um, abre outro. E aí vai. Tem isso no mercado. Sim, sim, sim. É assim. É isso aí. Mas você aprendeu. Aprendeu. Aprendi velho, agora eu estou mais trabalhando. Vou comer minha aposentadoria. Tchau. Pronto, é isso aí. Agora vai tranquilo. Mas é isso. Pois é. Vamos ouvir os conselheiros, né? Poxa, eu vou abrir alguma empresa, alguma coisa que eu quero. Eu preciso ouvir as pessoas, né? Poxa, eu estou nesse ramo há muito tempo. Olha, eu comecei assim, deu errado, faz isso, faz isso. Digo, não, eu vou fazer por mim mesmo e vou me dar bem. Eu entendo das coisas, né? Não, a Bíblia fala, o prudente, ele se rodeia de um bocado de conselheiro. Ele não dá um passo à frente se ele não ouvir os conselhos, né? Isso é importante. Então é nisso que nós devemos, de fato, nos espelhar, usar os bens para Deus, de Deus, né? Deus nos deu esses recursos, né? É para a gente de fato usar para a sua glória, ok? Então é o lema do livro, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser
de fato acrescentadas. Olha, comida vai ser acrescentado, vestimenta vai ser acrescentado, bebida vai ser acrescentado. Tudo isso, se nós de fato nos concentrarmos no reino de Deus. Amém? Amém, né? Mais algum comentário, alguma coisa? É isso aí. Vamos orar. Oi. E se você não tem conhecimento daquilo, e você, através do outro, não, bora, Aham. vai com mais outra. Aham. Eu vim de uma casa no Rio, comprei uma apartamento aqui em Recife e montei um mercadinho. Meu primeiro mês, isso foi em 96. Certo. 95, 96. Aí meu prato disse, não, a gente bota o mercadinho, coloca teu irmão, que meu irmão é comerciante, coloca tua mulher, bota um primo, bota os funcionários no mercadinho. Mas você vai ficar na grávida. Ah, sim. Não deu para cair de cabeça no investimento. Eu disse assim, poxa, cara, não, como o governo está o negócio o boi só engorda a frente do dono, ele fez. E tu acha que o boi vai engordar? Aí eu segurei 6 meses com esse mercadinho. Com 3 meses, eu dispensei ela no couro, domingo. Dia de hoje, 3 horas da tarde, vai ter dispensado com o olho dos funcionários, meu primo, meu irmão, ficou eu sozinho. O ladrão, o dono da loja chegou, botou a mão na casa do garoto, aí chegou o delegado, houve um disparo de tiro, a minha funcionária pegou 3 tiros. Misericórdia. Fiquei 3 meses mais para ver se vendia o estoque, não consegui vender, eu botei no caminhão e joguei cobre. Isso nunca mais boto mercadeira na minha vida. Porque eu pensei que mercadeira era comida, e comida todo mundo come. E nada, meu. Esqueci da concorrência. O cara chegava no meu mercadinho, ó, anotava todo o meu preço e eu lá Baixava um centavo. Meu pessoal, eu estou vendendo aqui no armário de bar, sem futuro. Se você me causa, não entra não. O meu pai, ele também viveu muitos momentos aí só aprendendo, errando, né? E hoje em dia ele é a mesma coisa, ele vive da aposentadoriazinha dele e faz ele disse, ó, no que é seguro ele vai. Pronto. Hoje ele distribui batata palha para food truck de loja de cachorro quente. Pronto. Ele pegou as batatas palha do Recife todinho. Pronto. Agora ele faz isso. Ele pensa num negócio que não estraga, é batata palha. Batata palha fica lá e não estraga de jeito nenhum. Ele disse, pronto. Mas ele aprendeu com os erros mesmo. Mas é que então, quando você tem 2 filhos, mulher, olha para trás, aí tu joga, eu te mando, olha, eu sempre fui guerreiro. Quem me conhece aí na estrada, fala assim, o que mais? Tem tempo ruim com ele não. De noite, de dia, na chuva, ele vai botar a cara dentro pra dentro. Aí depois que todo mundo cresceu e saiu, eu digo, ei, liga. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pelo estudo da Tua Palavra, nos abençoa nessa manhã, nos leva para casa, nos traz logo mais à noite, onde vamos ouvir mais uma vez a Tua Palavra, na Tua honra e glória, é isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.